Boa tarde, queridos amigos. Uma alegria muito grande estarmos aqui novamente neste dia muito especial. Um dia que estamos dando sequência ao Refletindo com Chico Xavier. O nosso segundo dia hoje, estamos trazendo a cada dia uma mensagem psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, e ele trouxe várias e diversas mensagens, e nós fomos selecionando algumas delas para as nossas reflexões. Raiza, seja bem-vinda. Marina, uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessas nossas reflexões. Nós vamos aguardar mais um pouco enquanto os nossos amigos vão chegando, e nós vamos trazer uma mensagem hoje que eu já postei, uma mensagem intitulada Em Matéria Afetiva, da psicografia de André Luiz, da psicografia do Chico, a mensagem de André Luiz, que está contida no livro Sinal Verde. Um livro que eu falo assim, ele tem mensagens edificantes, que a cada mensagem do André Luiz nesse livro, Sinal Verde, verdade, dá para fazer uma palestra sobre cada mensagem. Então, é um livro que eu recomendo não só para leitura dia a dia de uma dessas mensagens de cabo a rabo, mas também um livro que ele é interessante para ser utilizado no Evangelho no Lar. Então, é um livro que eu recomendo a todos vocês. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Cleia, nossa querida amiga. Boa tarde, Isa Lima. Seja bem-vinda também. Eu estava falando que a mensagem que nós vamos ler hoje, que eu já postei, é a mensagem intitulada Em Matéria Afetiva, que está contida no livro Sinal Verde, na psicografia pelo nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito André Luiz. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. Olhem só, aqui está o livro Sinal Verde, tá? De André Luiz. E eu vou mostrar uma coisa especial que tem nesse livro. É uma joia rara, olha só. Este livro foi autografado pelo nosso querido Chico Xavier. Olha que coisa linda, que coisa impressionante. Eu tenho vários livros autografados pelo Chico. Quando a gente ia a Uberaba, o Chico, ele fazia, psicografava, além das mensagens que ele psicografava, ele autografava vários livros. Vários livros o Chico autografava, ele passava muito tempo autografando os livros antes das reuniões. E eu vou falar para vocês, amanhã, dia 11 de novembro, neste mesmo horário, às 17h30, nós vamos trazer aqui uma convidada especial, que eu falei para vocês que nós vamos trazendo ao longo desses 21 dias, refletindo com Chico Xavier, a nossa querida Cleia, que está aí conosco. A Cleia é uma amiga nossa, ela é de Uberaba, frequentadora do Grupo Espírita da Prece, do nosso querido Chico Xavier, e ela é fundadora e dirigente da Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. A Cleia vai estar aqui conosco amanhã, neste horário, para nós fazermos os comentários e as reflexões a respeito de uma das mensagens. A Cleia vai ser a minha primeira convidada de uma série de 8 convidados. A Babi chegou também, a Gabriela também, sejam bem-vindas. E nós vamos, Antunes 1946 também, seja bem-vinda. E nós vamos então, hoje não temos essa mensagem em matéria afetiva com a leitura do nosso querido Chico. Não é todas as mensagens que a gente consegue. Eu consegui, na verdade, 2 mensagens com a fala do Chico. Uma
foi no programa de ontem, que aqueles que não puderam assistir, assistam. E eu também postei, coloquei também está no IGTV. Quem quiser, dá para ouvir esta mensagem que nós fizemos ontem, com a leitura do Chico. Hoje nós não vamos ter a leitura do nosso Chico, então vou ter apenas eu. E para deixar um pouquinho mais suave, enquanto nós fazemos a leitura, eu vou colocar uma música clássica para fazer um fundo musical. Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre a normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigoristas, em assuntos de amor, raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e os processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange aos sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Esta mensagem em matéria afetiva, ditada pelo Espírito André Luiz na psicografia do Chico, ela é realmente muito, muito oportuna. Seja bem-vinda, Gláucia, mensagem Paz e Luz. Gratidão por estar aqui conosco nas nossas reflexões que fazemos ao final da nossa tarde, agora refletindo com Chico Xavier. E esse tema que eu escolhi, a gente foi fazendo alguma seleção de algumas mensagens, não fiz ainda a seleção de todas as mensagens, mas algumas a gente já foi separando e eu vou tentar descrever algumas delas com alguns comentários. E André Luiz recomenda para nós com muita propriedade, nesse tema em matéria afetiva, que nós temos que tomar muito cuidado com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que nós possamos pensar. Nós falarmos sobre relações afetivas entre as outras pessoas é uma situação muito difícil. Porque às vezes você conhece uma pessoa, você fala, nossa, aquela pessoa é tão boazinha, ela é tão meiga, tão afável. Aí você vê aquela relação externa por fora e você fala assim, nossa, mas como que eles se separaram, por exemplo? A gente faz algum julgamento. Mas você não sabe o que se passa no íntimo da criatura e dentro do aconchego daquele lar. Às vezes nós encontramos relações que a gente olha para o lado de fora muito bonita, mas fragilizadas por dentro. Como aquela passagem do Evangelho, somos sepulcros caiados, belos por fora e frágeis, todo podres por dentro. André Luiz também vai falando para nós que espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar
a fronteira entre a normalidade e a anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Então nós não temos assim uma visão ampla, completa de todos os relacionamentos, para a gente poder fazer um julgamento. E olha como ele vai mais além. Ele vai e dizendo assim, que os pregadores de moral rigoristas em assuntos do amor raramente não caem em situações que condenam. É quase sempre certo isso. Quando nós vemos uma pessoa fazendo um julgamento sobre um determinado relacionamento afetivo entre duas pessoas, e ele tece uma crítica contundente, ele é rápido no julgamento, e que André Luiz fala para nós, raramente aquela pessoa não cai naquela condenação que ele fez do outro. E ele vai além, que toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração, ela estará fatalmente lesando a si própria. Porque a relação a dois, ela é feita de uma singularidade própria. Ela é feita com uma troca, mas não uma troca, toma lá da cá. Ela é feita com uma troca de amor, de carinho, de afeto. Então, se você está num relacionamento que às vezes está sendo, eu fui enganado, eu fui iludido. Às vezes sim, mas aquela pessoa que lesou está mais lesando a si própria. Ela está vivendo um relacionamento de aparência, de falsidade. E quando a gente vê às vezes alguns amigos, é comum. Antigamente as coisas eram mais difíceis de você ver uns casais que se separavam. Hoje é muito mais comum. Sobretudo agora, nesse momento de isolamento social, a gente viu até relatos que na China, naquele período de isolamento social, quantos divórcios, quantas separações aconteceram, quantos maus tratos em relação à mulher, brigas, ofensas, de todo gênero, por conta do isolamento social que acabou provocando. Porque, na verdade, as pessoas viviam vidas de aparência. Viviam uma vida que, na verdade, não era real. Saía cedo, voltava à noite, tinha 2, 5, 10 minutos de convivência, não se conviviam, não tinham essa relação de proximidade que o isolamento social, que a pandemia acabou trazendo. Então, André Luiz recomenda para nós, para respeitarmos as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, uma vez que nós não conhecemos as razões e os processos de origem. Nós não sabemos exatamente o planejamento reencarnatório das criaturas para fazermos julgamentos, para criticarmos ou para censurarmos quem quer que seja. Porque amanhã depois podemos ser nós que estamos caindo nos mesmos erros que criticamos, como esteve no outro texto anterior. André Luiz vai além, dizendo que as suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. Vejam, ele fala em necessidades de alma. Não está falando aqui de necessidades de relacionamento sexual ou relacionamento afetivo. Não, relacionamentos de alma são muito mais diversas das outros. A Flávia está dizendo, a verdade só se conhece quando se mora debaixo do mesmo teto. E olhe lá, é verdade, isso mesmo. Porque a grande verdade é aquilo assim, você conhece uma pessoa, você começa a namorar uma pessoa. Então, naquele momento, todo mundo se mostra, que a gente fala assim, o pavão, né? A coisa mais linda, maravilhosa, com toda a sua exuberância, da sua cauda, que encanta os olhos. E aí depois, no dia a dia, vai mostrar o quê? O pé do pavão, que é feio. Então, é aquilo, um ditado antigo que se fala, você só conhece uma pessoa se você comer 1 quilo de sal com ela. Passar pelas dificuldades não é fácil. Uma vida de relacionamento afetivo é difícil. Então, levar avante um relacionamento afetivo é muito mais difícil do que você desistir na primeira intempérie. E André Luiz vai continuando assim. No que tange aos sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória.
Então, às vezes, quando nós deparamos de situações de relacionamentos afetivos que talvez não correspondam àquela situação que as pessoas esperavam, e às vezes, como sempre fazemos, julgamos, tecemos logo, olha, aquele pessoa ele errou, então ele vai estar comprometido à sua a próxima encarnação. Não é assim, não é assim. As coisas não funcionam assim tão matematicamente como nós talvez imaginemos. Às vezes um casal está numa situação com tantas brigas, com tantas discussões, trazendo tanto malefício àquele relacionamento a dois, prejudicando o desenvolvimento dos filhos, que às vezes é preferível, às vezes, cada um seguir a sua jornada evolutiva. Terminar o relacionamento não significa o fim do mundo. Às vezes é um mal necessário. Não estamos aqui pregando a qualquer momento você jogar a toalha. Mas que a gente precisa ter compreensão que às vezes a separação é um mal maior. É um mal menor do que talvez aquela briga, aquela situação que pode chegar às vias de fato, comprometer toda a estrutura psicológica das crianças, dos filhos. E também não só viver de aparência, porque lá atrás certamente houve um ato de carinho que fez aquelas duas pessoas se aproximarem. Então, se você conseguir talvez resgatar aquilo, quão importante é. Mas se não dá, sigamos em frente, a vida segue. Nós somos espíritos habitando um corpo material. Estamos nos relacionando com algumas determinadas pessoas hoje e amanhã poderemos nos relacionar com outras pessoas. Não sabemos as nossas vidas pretéritas, quantas e quantas as situações temos ainda que ajustar. Se a gente falasse assim, olha, esta aqui é a minha última encarnação, olha, com essa pessoa então eu vou resgatar todos os meus débitos. Temos muitos mais débitos pretéritos para ajustar. Então não é esta ou aquela pessoa que estamos convivendo que nós vamos falar, encontrei a minha alma gêmea também, como às vezes as pessoas falam. Sim, nós sabemos que existem espíritos afins que se encontram por uma situação, e nem vamos entrar aqui na questão da alma gêmeas, só estou fazendo uma colocação mais, como é que fala, aquela situação mais platônica, pensando no sentido platônico da alma gêmea, né? André Luiz vai continuando assim. Jamais brinque com o sentimento do próximo. Isso é de profundo respeito temos que ter pelo semelhante. Não devemos brincar jamais com o sentimento dos outros. De forma alguma. Nós temos que levar em consideração o carinho, o afeto daquela pessoa e sermos sinceros. Jamais brincar, em hipótese alguma. A Flávia está dizendo que qualquer relacionamento é respeitar a individualidade do outro. Igual eu falei hoje na live, a responsabilidade de nossas obras é totalmente nossa. Agora tem uma frase de André Luiz, que aí eu tenho uma vivência particular. Diz assim, não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Quando eu era solteiro, eu morava em São Paulo e eu tinha uma pessoa que eu estava tendo um relacionamento. Mas era uma pessoa assim, eu tinha um relacionamento por ela, mas eu não estava ainda sentindo alguma coisa que eu queria levar a sério realmente. Não, sabe, como você conhece a pessoa. E aquilo estava me fazendo mal. Eu estava namorando com ela, mas não estava muito legal. E eu morava em São Paulo e na época eu frequentava, era perto onde eu morava, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E eu ia a pé, não era tão longe, ali perto do viaduto Maria Paula. E aquilo estava me incomodando, eu falei, vou passar por um tratamento espiritual. Eu conversei com uma pessoa que me atendeu. Quando a pessoa me abriu exatamente essa mensagem do André Luiz e me falou assim, olha que está escrito aqui que André Luiz recomenda para você. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Aí não veio como uma luva. Eu tomei consciência. Realmente eu não estava querendo... Eu tinha um certo carinho pela pessoa, mas eu não queria um relacionamento mais sério. Então,
Foi a melhor coisa que eu fiz. Segui o conselho, fui buscar ajuda espiritual, porque aquilo estava me agoniando realmente, não estava fazendo bem para mim, a forma que eu estava levando aquele relacionamento, e foi a melhor coisa que eu fiz. A gente terminou numa boa, sem qualquer problemas. Então eu falo, às vezes não, todas as vezes as mensagens vêm para nós, e a gente tem que saber ler, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E André Luiz vai continuando assim: amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege o destino. Exatamente, se a gente der amor, nós vamos receber amor. Se nós dermos desprezo, é reflexivo. A lei de ação e reação é uma coisa reflexiva. Agora, se o outro não te ama, o problema é dele. Mas vamos amar aos nossos semelhantes, aos nossos entes queridos, vamos ter por eles amor, carinho, afeto, porque isso faz bem para nós. Quando a gente traz no íntimo do nosso coração o amor, na essência mais bela, mais pura do sentido da palavra amor, isso faz um bem danado para nós. E André Luiz conclui dizendo: ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme recomenda Jesus. Olha, por emoção, imaginação, né? Ficar pensando, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme recomenda Jesus. É verdade. Não criemos falsas expectativas, não criemos julgamentos. Vamos viver com amor, sem exigências, como a Cleia está dizendo aqui. Que nós possamos usar essas reflexões no nosso dia a dia, e eu falo assim, aqueles que chegaram depois, Sinal Verde, de André Luiz, e esse livro que eu falo tem uma mensagem especial, tem um carinho muito grande, porque ele foi autografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Não só pela mensagem que ele traz, mas também por ter a assinatura do nosso querido Chico. Queridos amigos, amanhã então eu conto com vocês. Amanhã é o dia que nós vamos ter uma convidada especial que está aí conosco, a Cleia, que é uma querida companheira do Grupo Espírita da Prece de Uberaba. Ela é fundadora e dirigente da Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. É uma pessoa querida, que eu tenho um carinho muito grande por ela. Já tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ela, que está lá no meu canal do YouTube. Aqueles que quiserem algum spoiler podem assistir. Mas amanhã a Cleia vai estar aqui, ela vai estar fazendo uma reflexão com a gente. Uma mensagem muito linda, muito maravilhosa, que a Cleia escolheu. E também eu falo, essa é a outra, eu só consegui 2 mensagens faladas que o Chico declamou. Amanhã, a mensagem de amanhã vai vir com o Chico falando também essa mensagem. Venham então todos, divulguem para conhecer a nossa querida Cleia, para saber que trabalho magnífico que eles fazem lá em Uberaba. Aí quem já está aqui na nossa live, que estiver amanhã com a Cleia, ela vai falar o horário de funcionamento do Grupo Espírita da Prece, como é que funciona. Vai ser um bate-papo muito interativo, muito legal. E a gente vai estar numa sintonia incrível. Aí quando vocês forem a Uberaba, aí eu vou falar uma coisa muito gostosa que a gente teve a oportunidade, tanto eu como o Victor. A gente foi para lá, aí a gente vai lá no Grupo Espírita da Prece. E se vocês soubessem a emoção, olha, fico até arrepiado só de pensar. Quando eles nos convidam para sentar àquela mesa, gente, a mesa que Chico trabalhava. Olha, não tem igual. É fantástico. Quem tiver a oportunidade de Uberaba, já vão conhecer a Cleia amanhã, já depois mantém contato com ela. Quando for para lá, Cleia, olha, é a sua amiga do Aloísio, como que faz? A gente vai, tá todo mundo junto. Queridos amigos, uma alegria muito grande sempre falarmos de Chico e a gente se emociona. Eu me emocionei ontem
Eu emocionei aqui de novo, que essa emoção possa levar a todos os nossos corações. Que tenhamos um final de tarde maravilhoso e uma noite recheada de estrelas luminosas. Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã, se Deus quiser.